Meio-dia, 1 minuto, está começando 60 minutos desta sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. Sexta-feira de Carnaval 2022. E já adianto, Carnaval na Som Maior, programação normal. Segunda-feira, programação normal, estaremos aqui ao vivo. Terça-feira, programação normal, estaremos aqui ao vivo também. Na apresentação de 60 minutos, eu sou Arthur Lessa, na produção Bruno Galaz, na operação técnica Marcos Dávila. Estamos ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o sul catarinense e litoral norte gaúcho. Estamos ao vivo também em áudio pelo 48.com.br. De qualquer lugar do Brasil e do mundo você nos acompanha e a qualquer momento que desejar, já que você pode ouvir a gravação dos programas, acompanhar ao vivo pelo streaming que tem no 48 da Som Maior e também nos acompanha na seção de podcasts. Você pode ouvir as gravações tanto dos programas na íntegra quanto também de entrevistas que a nossa equipe vai separando e vai deixando ali pronta para o consumo. E você nos acompanha também ao vivo em vídeo pelo YouTube. Procure no YouTube Rádio Som Maior e o 48 e você nos acompanha ao vivo o programa Os 60 Minutos, o programa do Avesso e o Som Maior Esportes estão ao vivo todos os dias no YouTube. E aí, já adianto aqui que vai ter um momento nesse programa de hoje, no início do próximo bloco, no fim deste bloco, na verdade, em que é importante que você esteja acompanhando em vídeo, porque a notícia vai ser com vídeo, vai fazer sentido a notícia pelo vídeo. Então, se você tem condições, se você estiver dirigindo, não faça isso. Depois você olha a gravação no nosso canal do YouTube, porque assim que termina a live fica a gravação ali. Mas se você tiver condições, já vai acessando o YouTube do 48 para você acompanhar a notícia do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Eles tiveram um pequeno problema de imagens ali. E bom ressaltar que no comando das lives do 48 da Som Maior está o Sombra. E o nosso WhatsApp para interação é o 3431-5150, 3431-5150. Daqui a pouco a gente fala sobre a diferença de dois fundos. Um é fundo imobiliário e o outro é um fundo agro, um FIAGRO. E aí o Adair vai explicar a diferença dos dois com casos específicos. É o BRTA e o RZTR. Para a gente ir entendendo, até porque quando chegaram os fundos imobiliários, isso faz cerca de 15 anos, começou a ficar mais conhecido por quem investia bastante há 10 anos. Houve um tempo para entender o que era o fundo imobiliário. E agora, porque no curto prazo pode até favorecer a Petrobras. A diferença dos fundos imobiliários para os fundos agro, para os FIAGROS, ele vai aproveitar dois cases para explicar. Esse é uma coisa, por exemplo, petróleo. Esse é outra coisa. Vamos conversar também com a professora de Direito Internacional e doutoranda pela Universidade de Coimbra, Valéria Zanetti, também com o professor e economista Thiago Fabris, sobre a questão da Rússia, da invasão da Rússia sobre a Ucrânia, das sanções que os países estão ameaçando e começando a aplicar sobre a Rússia, e também com foco no SWIFT. Biden já anunciou essa sanção, vários presidentes, Macron da França também já anunciou essa sanção como plausível, como adequada à situação de tirar a Rússia do SWIFT. Mas o que é o SWIFT? De maneira muito rasa, o SWIFT é o Sistema Internacional de Comunicação Interbancária. Tirando a Rússia do SWIFT, a Rússia, em tese, não teria condições de promover o comércio exterior, nem importação, nem exportação. Mas a gente vai entrar mais nesse assunto, vai dar mais detalhes, explicar exatamente o que é o SWIFT, quando começou, qual que é a influência, qual que é o impacto de tirar a Rússia do SWIFT, o que a Rússia pode fazer, e também a gente já abre para o que é esse conflito, o que sanções contra a Rússia, o que um isolamento econômico da Rússia
poderia causar à economia mundial, principalmente a nossa economia brasileira. E no Gerando Renda, com o Rodrigo Colombo, a gente fala sobre como um fundo acaba, o case que ele vai trazer do HGPO. Teve fato relevante divulgado ontem. Está sendo estudada a possibilidade de fechamento do fundo HGPO. Ele vai explicar de onde surgiu isso, de onde surgiu essa ideia e o que pode acontecer. Se decidirem mesmo fechar o fundo, acontece o que com os cotistas? Acontece o que com os imóveis? Acontece o que com os ativos? Esse é o tema de hoje do Gerando Renda com o Rodrigo Colombo. Agora, 12:07, vamos ao giro de notícias, começando pelo destaque do Infomoney. Bitcoin é incontrolável e pode ser refúgio da Rússia para contornar as sanções, dizem especialistas. O Bitcoin pode se tornar um possível refúgio para a Rússia em caso de acirramento das sanções anunciadas para reduzir a capacidade do país de fazer negócios. Segundo especialistas ouvidos pela Infomoney CoinDesk, a CoinDesk que é o braço das criptomoedas dentro do Infomoney, o modo como a criptomoeda funciona a torna imune a eventuais bloqueios econômicos, incluindo uma possível remoção do sistema SWIFT. Uma característica fundamental do Bitcoin é que ele é resiliente à censura, então não tem como nenhum governo ou ninguém no mundo evitar que uma transação seja feita. Ele é um sistema peer-to-peer, de indivíduo para indivíduo, que não tem intermediário e não tem como barrar, afirmou Alex Bolot, que é cofundador e CTO da fintech anglo-brasileira Parfin, em entrevista durante o episódio especial do Crypto Mais na noite de ontem. Com a tecnologia do Bitcoin, 2 indivíduos ou governos podem, mesmo de países diferentes, enviar Bitcoins um para o outro sem precisar de um banco ou de uma empresa de remessa internacional como intermediários. As transações são confirmadas na blockchain, um banco de dados que registra todas as negociações dos usuários. Essa tecnologia nasceu junto com o Bitcoin e funciona de tal forma que os próprios participantes são os auditores da rede. Essa característica, na verdade, é um dos pontos negativos que são apresentados pelos contrários ao Bitcoin, pelas pessoas que ou não acreditam ou não gostam da existência do Bitcoin, que é por essa característica que muita gente liga o Bitcoin e as criptomoedas ao mercado negro, à Deep Web, ao tráfico de drogas, tráfico de armas, por conta disso. Aí a questão do ouro digital também faz muito sentido, porque o ouro também você pode transacionar por baixo dos panos, e muitas interações dessas não protocolares, não republicanas, acontecem por meio de ativos que não passam pelo sistema bancário. Então, assim, tá complicado esse exemplo, assim, esse backtest da criptomoeda agora tá complicado. Caiu junto, o que era para ser uma reserva de valor, não é, o ouro subiu, então já dá, na parte boa tá separando as criptomoedas do ouro, e pode ser, o mundo tá tentando sanções contra a Rússia para a Rússia parar de talvez criar uma guerra. Aí o Bitcoin vai ser o atalho para a Rússia continuar fazendo o que ela está fazendo e anular as sanções. E eu nem estou aqui falando se está certo ou não as sanções, isso é uma outra questão, a gente vai tratar dessa questão política no próximo bloco, mas assim, fugir de uma punição também não é exatamente o que a gente quer no mundo, né? Alguns resultados. Esse aqui não é empresa da Bolsa, mas é empresa que afeta muito a vida do brasileiro. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, teve lucro recorde em 2021 de 34 bilhões de reais, 65% acima do exercício anterior. Resultado fortemente marcado por ganhos com participações societárias, 30,6 bilhões, e com intermediação financeira, quase 20 bilhões. Segundo o banco, o lucro também teve impacto nas vendas de ações da Vale, Klabin e JBS. No quarto trimestre do ano passado, o lucro do banco foi de 7,7 bilhões, com destaque para os dividendos recebidos da Petrobras. No BNDES, fechou 2021 com 167 projetos em sua carteira, dos quais 19 já foram leiloados, o que totaliza investimentos previstos na ordem de 383 bilhões de reais, 109 referentes
aos projetos já leiloados. Viu aqui? Deixa eu ler de novo essa parte aqui, porque é bem legal, que quebra um argumento que muita gente gosta de colocar. No quarto trimestre do ano passado, o lucro do banco foi de 7,7 bilhões, com destaque para os dividendos recebidos pela Petrobras. Então, a Petrobras, ela não está na bolsa para encher o bolso dos ricos e dos acionistas e tal. Dos acionistas, sim. O maior acionista é a União e um grande acionista é o BNDES. O aumento da gasolina só vai pro bolso dos grandes empresários? Boa parte vai para o governo. O governo pode pegar. E eu não estou falando do governo de hoje, eu estou falando o governo. Quem estiver sentado na cadeira. O governo pode pegar os dividendos que foram muito gordos, pode pegar esses dividendos e aplicar onde precisar aplicar. Então, assim, o dinheiro da Petrobras, metade do dividendo, metade do resultado do lucro, vai para o governo, vai para o caixa do governo, vai para a União Federal. Então, não é só... A Petrobras, especificamente, não é para o particular, é mais pública do que particular. Por isso que é uma estatal. Outra empresa que que divulgou seus resultados e tem interferência direta aqui é a CCR. A CCR, que é a concessionária da BR-101 no Norte Gaúcho e Sul Catarinense. A operadora de concessão de infraestrutura CCR, que é CCRO3, ampliou em 78% o prejuízo líquido em termos IFRS no quarto trimestre de 2021, no comparativo ao quarto trimestre de 2020. O prejuízo de 74,8 milhões de reais no quarto trimestre de 2020 foi ampliado para 133 milhões no quarto trimestre de 2021. Então, outubro a dezembro de 2020 era quase 75 milhões, outubro a dezembro de 2021, mais de 133 milhões de reais de prejuízo da CCR. Mas na mesma base de comparação, a empresa registrou um lucro líquido de 182,6 milhões entre outubro e dezembro de 2022, revertendo o prejuízo de 12,3 milhões no mesmo período em 2020. Vou reforçar, fique ligado pelo YouTube se você tiver condição, se você não tiver dirigindo, porque eu vou falar agora com a Adair e na sequência eu vou colocar aqui uma notícia que é ilustrada com imagem, então você vai entender melhor se tiver com as imagens. Mas agora vou falar com a Adair Naspolini sobre a diferença do BTRA e do RZTR. Um é um fundo imobiliário, o outro é um FIAGRO. FIAGRO é novidade no mercado, muita gente está colocando o mesmo balaio dos fundos imobiliários, por isso que, vez ou outra, a gente traz aqui uma maneira diferente de explicar e de fazer o nosso ouvinte entender a diferença de um para outro. Adair, muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. E só corrigindo, os dois necessariamente eles são hoje fundo imobiliário. Né? Os dois eles são fundo imobiliário, estão listados como fundo imobiliário. Pode ser que futuramente eles venham a passar a ser FIAGRO, exatamente por essa nova denominação aí que a gente está tendo no mercado. Certo. Enfim, mas tem muita gente que acha que eles são parecidos, até porque hoje, FIAGRO, fundo imobiliário, atrelado ao agronegócio, que a gente tem focado em terras e silos, a gente só tem 4 no mercado, né? Que é o Quasar, o Risa Terrax, o Betal e o BTRA. Sim. E o Risa Terrax e o BTRA, eles focam muito em terras. Comprar terras para fazer arrendamento, para segurar, para depois efetuar venda, em terras degradadas, mais focado ainda o BTRA. Sim. Só que, embora eles possam parecer muito igual, eles têm teses de investimentos diferentes, né? A estratégia por trás de todo o fundo é diferente. Como, por exemplo, o que o Risa Terrax ele faz dentro dos arrendamentos que ele tem? Bom, ele entra em contato com o produtor, ele fala com o produtor rural, e ele faz o seguinte contrato. Olha, eu vou te dar todo o capital, todo o dinheiro referente às terras, e nesse dinheiro que eu vou te dar referente às terras, eu vou comprar elas durante um determinado período de 10 anos. Certo. E todo ano tu vai me pagar 10% dessas terras que a gente adquiriu, com uma correção de 6%, e todo ano um arrendamento de 6% referente ao volume total. Como assim? Digamos que a terra vale 100 mil. Claro que custa mais, vamos botar valores menores para todo mundo entender. A terra vale 100 mil.
O produtor, no ano seguinte, ele vai ter que pagar 6% referente aos 100 mil, que é do arrendamento, que é do empréstimo da terra que o RISA está fazendo, já que ele comprou as terras desse produtor, desse agricultor. Certo. E os outros 6%, ele vai recomprar, ele vai pagar sobre os 10%, ou seja, sobre os 10 mil reais que ele fez a aquisição ali da terra. Certo. E o que acontece no contrato específico do RISA? Se o produtor deixa de pagar não o arrendamento, mas a recompra em um determinado período, o RISA toma essa terra dele. Certo. Passa a ser totalmente do RISA e não vai mais ser devolvida ali pro agricultor. Sim. Já no BTRA, o caso é um pouco diferente. Tá. O que ele faz? Ele também tem contratos atípicos longos aí para mais de 10 anos, só que ele leva mais em consideração a inflação. Tu pode ver que no RISA é um pré-fixado. Sim. Porque é 6 mais 6, ou seja, 12% ao ano. Uhum. O BTRA não. O BTRA, ele fala o seguinte, olha, eu não vou tomar as tuas terras, eu não vou querer os 10% da tua terra, Tá. só que tu vai pagar uma taxa um pouco maior para mim por conta disso. Então tu vai pagar um arrendamento, por exemplo, de 10% ao ano, e lá no final a gente vai acordar, claro que também tem a questão ali de recompra, mas lá no final a gente vai acordar essa questão de correção monetária. Então, eu acho que a partir do 5º ou 6º ano, que o BTRA, ele começa a devolver pro investidor ali, pro produtor, as terras corrigido da inflação ou a valorização de mercado que teve nesse período. Certo. Então, a principal diferença entre os dois é isso. Ele vai tomar a terra de ti, se tu não pagar, e ele tem uma característica mais pré-fixada, e o outro ele vai levar mais em consideração a inflação. E se o produtor ele não pagar a terra, que no caso é o BTRA, ele não pagar ali o valor necessariamente da recompra, no próximo ano, em vez de tu pagar, por exemplo, se for 6%, digamos aqui, ele vai pagar 10%. Então ele vai ter uma taxa de juros maior, só que ele não vai tomar de ti essas terras, né? Ele, no contrato especificamente está dizendo isso. Sim, esse formato, na verdade, muita gente vê o termo buy to lease back e não entende direito o que é basicamente isso, né? Sales and leaseback, né? Sales and leaseback. Depende do lado que tu tá. No caso do fundo é buy, é compra para alugar de volta, né? Então, do agricultor, ele tem a terra, ele tem a fazenda dele, certo? Sim. E aí vai lá o fundo, compra a fazenda dele e aluga para ele de volta. Ele pega esse dinheiro e aplica na safra, nos equipamentos e tal. Ele continua, e tem uma placa, inclusive, que gira de vez em quando na FinTwitch, que é: vendo minha casa, mas eu quero continuar morando aqui. Exato, basicamente isso aí. Exatamente isso aí. E daí tu pega, por exemplo, essa questão... É mais ou menos o que a Globo fez com o fundo também, não foi? O Vino, se não me engano. Que a Globo vendeu os estúdios, vendeu a estrutura. Foi um contrato de sales and leaseback. Vai ficar lá por 13, 14 anos, que foi o contrato que fizeram, né? Mas especificamente ali com essa questão de terras, é muito vantajoso para as duas partes normalmente, né? Dependendo do tipo de contrato. Porque pensa comigo, o produtor ele precisa plantar, ele precisa da safra, ele precisa do quê? De capital imediato. E às vezes ele pagando essa taxa de aluguel pro fundo, né? Porque o fundo agora, no caso, é detentor da terra até o final do contrato, ele vai conseguir esse capital de imediato do valor total das terras. Então, ele vai ter um valor ali que ele vai utilizar na produção dele como CAPEX e pode produzir até mais, querendo ou não, com mais qualidade, e lá no final ele só vai ter que pagar uma taxa tanto de recompra quanto de aluguel por essas terras pro fundo necessariamente. Então, embora pareça assim, os dois, o BTRA e o RISA Terrax, eles trabalham com arrendamento de terra. Não, tem uma diferença em relação a isso. Por exemplo, a gente pega um momento de inflação. Não estou dando recomendação de compra, venda, nada. Mas pega um momento de inflação que a gente teve mais de 10% ao ano. Tu pega a questão ali do RISA Terrax, que ele é 12% pré-fixado. Se tu pega o ganho real que tu teve, foi, por exemplo, 2%, né? Isso sem considerar a taxa de administração e taxa de performance, porque é 12% ao ano que eles têm ali de taxa, né? Então, o fundo, necessariamente, onde ele vai ganhar muito dinheiro é se o produtor ele não pagar os 6%, os 10% da terra de volta de recompra em um determinado ano, porque daí vai ficar totalmente para o fundo, e daí o fundo vai fazer o quê? Ele vai vender um valor maior por conta da valorização. Fechado. Obrigado, Daíra. Até segunda. Até. Money Talks. Lembrando que segunda-feira, programação normal, 60 minutos ao vivo. Mas, lembrando também, feriado bancário também na Bolsa.
Eu não lembro se... Ô, Adair, aproveitando que tá no estúdio ainda, pode responder só para mim. Abre na quarta-feira o pregão ou não? Abre na quarta, depois da 1h da tarde na quarta-feira. Então, segunda-feira não tem pregão, terça-feira não tem pregão, quarta-feira tem pregão a partir da 1h da tarde. Ô, horáriozinho bom de trabalho, né? Então, como diria o Rafael Zatar, siga o Rafael Zatar, mano. Essa é uma orientação legal. Ele é muito bom, ele acompanha fundos e ele tem umas tiradas legais no Twitter. Ele fala que se você, num feriado, abrir o seu home broker no celular ou no computador, você tem problemas sérios. Vá viver, viaje, o dinheiro volta, o tempo não. Ele sempre coloca isso. Mas a notícia que eu estava anunciando desde o começo do programa, que é ilustrada com imagens, então se você não conseguir acompanhar agora pelo YouTube, você pode ver depois. Jovem Pan exibe cenas de videogame como se fossem de invasão à Ucrânia. O início da cobertura da invasão da Rússia à Ucrânia teve uma gafe do Jovem Pan News. O canal exibiu um vídeo de uma série de disparos de tiros contra um avião e de mísseis no céu, como se fossem imagens do confronto no leste europeu. Mas, na verdade, o vídeo era parte do jogo de videogame Arma 3 e era um vídeo publicado nas redes sociais. E aí, quem estiver acompanhando pelo YouTube vai ver as imagens agora. Quem estiver acompanhando pelo rádio vai ouvir o que estava sendo falado no Jornal da Manhã na hora, o que estava sendo analisado na hora. Curioso, Thiago, porque no curto prazo pode até favorecer a Petrobras. A Petrobras que ontem anunciou um lucro recorde de mais de 100 bilhões de reais no ano passado. A Petrobras é favorecida pela alta do petróleo, mas no conjunto dessas ações internacionais, por exemplo, o petróleo, né, que passou dos $100 o barril, o petróleo do tipo Brent. Isso é curioso, Thiago, porque no curto prazo pode até favorecer a Petrobras. A Petrobras que ontem anunciou um lucro recorde de mais de 100 bilhões de reais no ano passado. A Petrobras é favorecida pela alta do petróleo, mas no conjunto dessas ações internacionais. E aí você assista, se você não conseguiu assistir agora, assista depois e me diga. Dá pra confundir com cena de ataque real ou não? É realista, tá? O jogo aqui é realista. Eu como entusiasta de videogames, eu gosto bastante de jogar videogame, jogo de guerra inclusive, mas aí fica por você. Você confundiria essas imagens com um ataque real ou não? Agora, intervalo rápido, na volta a gente fala sobre as sanções econômicas que estão sendo propostas por vários países do mundo, por vários líderes mundiais contra a Rússia em retaliação à invasão da Ucrânia. E quais são os efeitos práticos, o que a gente pode esperar e o que significa SWIFT? O que significa tirar a Rússia do sistema SWIFT? O melhor lugar para a melhor estação. Partiu Rincão. Praia, festas, shows nacionais, diversão para toda a família. Venha aproveitar os seus dias de férias no Balneário Rincão, a melhor praia da região sul de Santa Catarina. Aqui o verão é seguro. Acompanhe a nossa programação de verão oficial em nossas redes sociais. Realização: Prefeitura do Balneário Rincão e SAMAI do Balneário Rincão. Estamos presentes na tecnologia e na inovação, em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo, em hospitais e escolas, presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 48-3461-6363. É conexão. A gente une talento com emoção. É acolhimento. Une projetos com possibilidades. É cooperativa. Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades.
E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos Premium. Unicred. Saint Beer, onde cada garrafa é tratada como única. Cervejas produzidas apenas com matérias-primas de qualidade, sem aditivos químicos, seguindo fielmente os métodos tradicionais e com um acompanhamento de profissionais qualificados do começo ao fim do processo. Converta-se a Saint Beer. Converta-se a cerveja artesanal de verdade. O Verão Giasse tem as melhores ofertas para você curtir a estação. Aproveite! Ofertas para o final de semana. Coxinhas das asas de frango macedo 1 kg, Amigo Giasse paga R$10,98. Linguiça Aurora 800 gramas, Amigo Giasse paga R$13,98. Maminha bovina Friboi o quilo, R$38,90. Leite Tirol 1 litro, R$3,28. Cerveja Heineken 250 ml, R$2,98. Se beber, não dirija. Grandes amigos merecem grandes vantagens. Baixe o aplicativo Amigo Giasse e comece a aproveitar. É tempo de aproveitar os pequenos preços na Semana da Criança e Cuidados da Drogaria Catarinense. Confira as ofertas. Pomada para assadura Baby Med 45 gramas, compre 3 ou mais, pague só R$ 4,99 cada. Fralda Huggies tripla proteção hiper, compre 2 ou mais, pague só R$ 62,90 cada. E tem muito mais ofertas como essas nas nossas lojas, app ou site drogariacatarinense.com.br. A gente cuida de você. Venha cursar a graduação Multi-UNESC com descontos de até 100%. Mais informações sobre bolsas e descontos no WhatsApp 999 150 433. Venha para o UNESC. Timaço apresenta Campeonato Catarinense. Jogo a jogo, rodada a rodada, a trajetória do time da raça, representando Criciúma na elite do futebol estadual. Próspera, Avaí, Barra, Brusque, Camboriú, Chapecoense, Concórdia, Figueirense, Hercílio Luz, Joinville, Juventus e Marcílio Dias. Campeonato Catarinense é na Som Maior com o Timaço em FM 100,7. Timaço Futebol Som Maior. Oferecimento. Há 53 anos, a Unesc conecta o sul de Santa Catarina ao futuro. Invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a construtora Locks. Portal 48.com.br. Supermercados Manente. Triângulo Segurança. Há 35 anos oferecendo soluções inteligentes. Unifique. A tecnologia nos conecta. E Betfast. Betou. Ganhou. Clicou. Sacou. Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. Programa 60 Minutos. Oferecimento. Unesc. Empresas Radar. Giasse Supermercados. E Unicred. 12h30 é o assunto do mundo, é o assunto do dia de hoje, é o assunto do dia de ontem, será o assunto durante o Carnaval Brasileiro, certamente, será o assunto durante as próximas semanas, com certeza. Invasão da Rússia na Ucrânia. É destaque agora no Globo News, os ucranianos tentam deixar o país de qualquer maneira, as tropas russas estão em Kiev. Vamos ouvir agora a cobertura ao vivo da Globo News. Se proteger em outros países, ou seja, abandonando suas casas, seu país, cruzando a fronteira para tentar escapar da guerra, né? Idosos, crianças, adultos, levando tudo, né? A gente vê até aí os cachorrinhos aí, ó, puxando a mala, levando um cachorrinho. É uma tristeza, né? A guerra, ela provoca todas essas cenas lamentáveis, as pessoas terem que sair de casa às pressas. Kiev foi bombardeada, né, há poucas horas, né? Os russos já estão em Kiev, a tensão na capital ucraniana aumenta ainda mais, porque agora os confrontos podem ser mais diretos e justamente na capital. Evidentemente que as forças russas vão tentar chegar ao parlamento e vão tentar depor o presidente Volodymyr Zelensky, né? Bom, gente, a nossa equipe também conversou com 3 ucranianos que moram aqui em São Paulo. Vamos ouvir.
Muito dolorido. Hoje de manhã eu assisti, estavam falando que estavam atacando pela terra, pelo mar e pelo céu. Onde que os ucranianos vão se liberar da coisa? Vocês estão cercados em volta. As crianças têm culpa de alguma coisa? Mas a gente tem culpa de uma coisa? Nunca pensou que podia ter outra guerra. Sinto... nem sei falar o que eu sinto. Às vezes eu penso assim e fico até quase chorando. Por causa da coisa que está acontecendo na Ucrânia. Porque essa situação é realmente muito triste, porque a confusão é como os outros países deixaram acontecer isso. Porque tem várias famílias que são divididas entre dois países, como por exemplo, se a família do meu pai são russos e a família da minha mãe são ucranianos. Então, como viver agora com essa situação? Essa cobertura ao vivo da Globo News, conseguimos ainda pegar esse trecho de depoimentos de ucranianos que estão no Brasil. Esse último depoimento, que situação psicológica pesada que essa mulher deve estar passando agora, pelo que ela falou, família russa com família ucraniana, os dois países em guerra. Então, pesado o clima, e o grande fato do dia é que a Rússia não parece estar muito assustada com as ameaças de sanção que a gente vai tratar agora no programa, porque bombardeou há poucas horas a capital ucraniana de Kiev. Mas para falar sobre as sanções, eu recebo aqui no estúdio, a professora e doutoranda em Direito Internacional pela Universidade de Coimbra, Valéria Zanetti. Muito boa tarde. Boa tarde. E também converso, aí está online conosco aqui, vai participar da conversa também em tempo real, o professor Tiago Fabris, sobre a questão também do impacto econômico das sanções econômicas que estão sendo propostas pelos países, pelos líderes mundiais. Eu queria começar pelo termo que a gente praticamente não vê. Eu estava comentando aqui com a professora Valéria agora há pouco, que eu fui descobrir o que é o SWIFT, numa demanda muito específica que eu tive por conta do 48, inclusive, que a gente criou uma conta do AdSense, que é a mídia programática do Google, que é a mesma mídia programática que tem nas propagandas de YouTube. E aí, para receber o dinheiro do Google, precisava fazer uma transação internacional. Não tinha um banco, uma conta do Google, pelo menos em 2019, não tinha conta do Google no Brasil. Então, para eu receber na conta, tinha que fazer uma transação internacional, tinha que passar para eles o código SWIFT, que é, de uma maneira muito simplista, e eles vão explicar melhor o que é um sistema internacional de transações bancárias. Então, professor Tiago, deixa eu começar por essa questão técnica, para a gente entender melhor as sanções na sequência. Como é que funciona o sistema SWIFT e por que é tão impactante a ponto de ser a principal sanção anunciada pelos países de tirar a Rússia desse sistema? Bom, primeiro, Arthur, boa tarde. Acho que é um prazer estar conversando contigo aí, os teus ouvintes, mais uma vez. O SWIFT, na verdade, como tu colocaste, né? Ele trabalha como um sistema de transferência entre bancos. Uhum. Né? Então, recentemente agora, os Estados Unidos colocou sanções relacionadas a banco, não ainda com relação a SWIFT, né? O SWIFT foi um pedido do presidente ucraniano, foi endossado também agora pelo Reino Unido, né, para endurecer essas sanções, para dificultar toda a atividade comercial da Rússia como um todo. E isso tem impactos especialmente para a economia da Rússia, que depois a gente pode estar debatendo um pouco, mas não só para a economia russa, né, mas também para a União Europeia e para todos os países que comercializam com eles também, né, desde a parte de fornecimento de petróleo, de gás, desde a parte mais macroeconômica que a gente pode levar em consideração aí juros, câmbio. Então isso deve atingir, né, é meio que imprevisível a gente tentar fazer alguma colocação para ver se essa guerra ela vai... quanto tempo vai durar essa guerra? Né? Então a gente está fazendo prospecções de impactos olhando para essas medidas de sanções. O SWIFT ele seria uma medida de sanção mais pesada, até agora o que foi anunciado, né? Que a gente isso vem medidas com relação a bancos americanos não, isso já é fato também, né? O Biden já anunciou isso. Então a economia, os bancos russos não podem mais fazer transferência utilizando bancos americanos, né? Em qualquer tipo de moeda, então dólar, iene, euro, isso já é uma restrição bastante forte. Tem
sanções aí com relação à parte das exportações também de produtos de alta intensidade tecnológica para a Rússia. Isso vai acabar afetando também a Rússia. E tem essas questões aí que trazem um enorme impacto, né? Tanto em termos de preço, de inflação, em termos de consumidor, em termos de produtor e também em termos de troca, que a gente pode estar discutindo um pouquinho. Professora, no direito internacional, os países que não estão diretamente no conflito decidem por essa sanção. Eles têm esse direito porque é como se você bloqueasse um outro país, porque sem economia, o que move o mundo é o dinheiro, né? Pelo trabalho, o dinheiro é a moeda de troca. Como é que isso fica aos olhos do direito internacional? Em que ponto chega? Qual é a situação que chegou? Qual é a prerrogativa que possibilita que outros países do mundo estejam planejando cortar laços econômicos da Rússia com o mundo? Primeiramente, boa tarde, obrigada pelo convite. É muito interessante porque eu sempre faço uma análise um pouco local, no sentido de que o Brasil ele é tão grande, ele é tão continental, que a gente tem um certo afastamento, né, dessa perspectiva global que a gente tem, inclusive dentro do direito. Por isso que eu sou professora de Direito Internacional e eu sempre digo que é uma disciplina que tem que ter lá no final, porque muitas pessoas não compreendem que da mesma forma que nós temos todas uma série de normas, de regulamentações num plano interno, isso acontece exatamente na mesma forma num plano internacional. Sim. Em especial por causa das Nações Unidas, né? As Nações Unidas emitem uma série de convenções, uma série de tratados justamente para regulamentar o quê? A relação entre os Estados. Né? Quando eu falo Estado, é país, tá, gente? Sim. Da mesma forma que o Brasil faz leis para regulamentar a minha relação com a tua, do vizinho, do marido, existe toda uma regulamentação internacional. E um dos principais princípios, né, que regulamentam toda essa norma internacional é justamente o princípio da não agressão, o princípio da soberania, né, a autodeterminação dos povos e, consequentemente, o que não pode ser feito e está regulamentado numa série, inclusive nos princípios da própria Nações Unidas, na qual a Rússia faz parte, inclusive no Conselho de Segurança. Inclusive, se não me engano, é a liderança atual, é o comando atual do Conselho de Segurança. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que ele agride, né, que ele invade um país, ele está simplesmente violando a base toda do direito internacional público. Por isso que teve uma série de presidentes que, ao se manifestar, falaram: isso é uma afronta ao direito internacional, isso é gravíssimo a atitude que ele tomou. É justamente por isso, né? Porque ele efetivamente afrontou todos esses países. Hoje, nas Nações Unidas, tem 193 países que fazem parte. Sim. Então, não foi uma afronta apenas à Ucrânia. Foi uma afronta a esses 193 países que ratificaram e que se comprometeram com essa paz mundial. Quando se fala em sanção econômica, pelo menos para a minha geração, eu tenho 35 anos, o que a gente mais ouviu nesses anos todos foi o embargo econômico dos Estados Unidos com Cuba. Eu acho que era o mais famoso, era o mais comentado. Até por ser os Estados Unidos, que é um país que tem uma cultura muito, muito disseminada no Brasil. Essa sanção que está sendo anunciada agora do SWIFT, de tirar a Rússia do SWIFT, é a mesma coisa? É o mesmo efeito que teve... a gente pode esperar o mesmo efeito que teve com Cuba, que praticamente parou de evoluir. Você vê os carros que tem em Cuba, por exemplo, que é um sinal muito forte. Tem ainda os Ladas dos anos 70 e 80 produzidos pela União Soviética. O país não evolui. É mais ou menos esse o efeito que os líderes mundiais esperam que a Rússia sinta para que pare a invasão à Ucrânia? Arthur, a gente tem que analisar também o prazo dessas sanções, né? Isso também é muito importante para a gente fazer uma análise e dizer que, por exemplo, a Rússia pode virar uma Cuba, né? O que a gente sabe na parte de economia internacional, isso é muito, muito claro, né? Que países que se fecham, eles têm perda de bem-estar social, né? Então isso acaba impactando o preço, isso acaba impactando o nível de consumo das famílias. Então qualquer sanção que venha a ocorrer, né, especialmente o alvo sendo a Rússia, isso vai trazer perda de poder aquisitivo, perda de bem-estar social lá para os russos, né? Não só para os russos, para os ucranianos e para aqueles países que também estão impondo sanções, né? Eu posso dar um exemplo aí relacionado à parte de impactos na economia brasileira, por exemplo, e na economia de Santa Catarina. A gente pode pensar dessa forma, né? Se eu for
pensar em termos de economia brasileira, a Rússia não é um grande parceiro comercial do Brasil, né? Mas a principal parceria que existe, ela está relacionada às importações. Então, se eu for pegar, Arthur, o total aí de tudo que foi exportado em 2021 do Brasil, importado, desculpe, 2,69 aí foi para a Rússia e para a Ucrânia, né? Sendo que essa parcela maior aí, ela está na Rússia, né? Então 2,60 disso aí é da Rússia. E em Santa Catarina, esse impacto é ainda menor, né? Então, de tudo que foi importado, vale destacar que Santa Catarina é o segundo maior estado importador aí do Brasil, né? A unidade da federação, mas esse impacto em termos de importação, ele chega em torno de 0,90% de tudo que é importado, né? Mas a gente acaba sentindo impacto, falando um pouquinho fora da Rússia, essas empresas que mantêm essas relações comerciais, tanto de importação e exportação, elas vão precisar substituir. E hoje elas mantêm relação comercial com a Rússia porque o preço lá provavelmente é bem mais competitivo. Então a gente espera também que isso acabe afetando não só a Rússia, não só a Ucrânia, União Europeia também acho que vai ser bastante afetada, né, mas todos os outros países que estão envolvidos. Então esse é a grande questão, o tempo que isso vai demorar, o tempo que essas sanções vão demorar, e quanto mais elas demorarem, mais a Rússia se fecha, mais ineficiente ela fica, né, e isso acaba diminuindo o bem-estar da população como um todo. A gente entende aí que tem questões econômicas, geográficas, culturais, né, que motivaram essa invasão russa, né, mas quem perde, quem mais vai perder é exatamente a população russa e ucraniana como um todo. Vou até aproveitar o gancho, porque é justamente isso, uma das minhas áreas principais de pesquisa são os direitos humanos, né? E dentro existe toda uma área dos direitos humanos que fala, né, que é contra a questão dos embargos econômicos, porque na verdade ao fundo quem é que vai ser prejudicado, né? Esse prejuízo alcança a população como um todo, que já está passando por uma guerra e ainda vai ter cerceados direitos básicos, né? Justamente aquele que provém, né, a questão econômica que também afeta diretamente toda a população. Sim. E com relação à Rússia, o que me preocupa um pouco é que a Rússia tem se preparado para isso há muitos anos, né? O Putin não acordou e disse, agora eu vou invadir a Ucrânia. O Putin tem esse projeto desde sempre, né? E ele está no poder há 20 anos, então a gente não pode esquecer disso. E, consequentemente, existem estudos nesse sentido. A Rússia hoje, ela tem uma economia preparada e estável para isso, no sentido de que ela não tem nem dívida externa hoje. Ela pode ser dita como um país que não tem dívida externa, justamente porque foi pensado, né, até porque sabia, e a comunidade europeia tem que assumir essa bronca, assim. Quando começou a história da Ucrânia, a primeira coisa que eles falaram, vamos fazer embargos econômicos. Sim. Então, quer dizer, eles já sabiam o que vem pela frente, tanto que ele continua avançando e ele vai continuar no projeto dele, porque ele sabe exatamente aonde e ao que vai levar, né? E, ao meu ver, ele tá preparado para isso. Né? Então, ele nada disso para ele é uma surpresa. Isso já está tudo dentro do plano do Putin. Inclusive, o texto que eu escrevi toda sexta, que foi ao ar hoje no leiatodasexta.com.br, é sobre o Swift. Eu expliquei ali, mostrei como é que é formado o código e tal. Inclusive, eu achei muito interessante o código do Banrisul. Ele é com final RS, porque é do Rio Grande do Sul, e do Sicredi também, que é uma cooperativa de crédito, não é banco, mas também está no sistema, e RS também por serem do Rio Grande do Sul. Mas aí eu fui pesquisar sobre Swift, sanções e tal, e eu vi matérias de muito tempo atrás. De janeiro tem várias, porque a gente já começava a falar, mas tem matérias cogitando isso em 2019, por exemplo, em 2020, então o mundo já estava preparado para isso. Mas eu queria ouvir de vocês também. Eu vi um gráfico que me assustou muito hoje, que seria o efeito rebote, digamos assim. Porque a Rússia é uma grande fornecedora de gás, por exemplo. Tanto que tem a Gazprom, que era estatal e foi privatizada, e é mundial, é uma das maiores, se não a maior exportadora de gás do mundo. E tem países como a Macedônia, a Letônia, a Polônia, que dependem 100% do gás russo. Essas sanções podem atingir como nesse efeito chicote, esse efeito rebote, de que você tenta atingir a Rússia e acaba atingindo todos os países em volta?
que é? A Rússia é a 11ª economia do mundo. Né? Se a gente for analisar, aí a economia dela é baseada, não baseada, né, mas os principais produtos, petróleo e gás. Né? Então, não só esses países que tu colocou, mas boa parte do abastecimento da União Europeia como um todo vem da Rússia e passa pela Ucrânia. Né? Então, essa é uma das motivações também econômicas que fez com que a Rússia invadisse também a Ucrânia como um todo. Né? A mesma questão também, voltando um pouco atrás, lá em 2014, foi a questão da Crimeia também. Né? Por que eles invadiram e tomaram a Crimeia? Bom, é uma questão econômica. O que era a questão econômica? Bom, tinha um mar ali, é o único canal, o único porto ali que não congela, que os navios russos podem sair. Então essa é uma questão também econômica que motivou, né, eles tomarem essa região também. Né? Agora, esse efeito rebote, Arthur, ele vai acontecer, né? Porque tu tem outros países que colocam sanções que dificultam a negociação da Rússia, por exemplo. Né? Agora, com aparato tecnológico, com computadores, com várias sanções dentro do mercado financeiro, ele vai olhar, olha, eu tenho que dar contra o efeito rebote. O que é? Sou fornecedor de gasoduto. E não só isso, agora com a tomada da Ucrânia, a Ucrânia é um dos maiores produtores de grãos lá da União Europeia. Né? Então, esses grãos, ela também vai colocar sanções, e a gente sabe que a Europa também tem um problema de fornecimento, principalmente de produtos do agronegócio. Né? Eles protegem também bastante por conta das guerras que ocorreram lá atrás também. Então, essas sanções, elas vão ocorrer. Né? Agora, o dizer o quanto vai ser, Arthur, precisa de um estudo, a gente usa muito isso em economia, mas precisa de um certo tempo e horas de estudo para verificar isso. Mas tem alguns modelinhos que a gente roda ali e vê os impactos dessas sanções. A gente consegue dizer lá o quanto que isso impacta no PIB, na taxa de juros, no consumo das famílias, enfim, mas isso requer um bom tempo aí de estudo para responder essas questões. Aí. Tem uma questão, tem uma linha de raciocínio que eu vi algumas pessoas apresentando, que eu queria ouvir a opinião de vocês, de que esse namoro da Ucrânia com a OTAN, e aí a OTAN e Estados Unidos, seria o fato gerador, seria a OTAN chegar na Ucrânia seria o grande fato gerador, seria por isso, é isso que a Rússia quer evitar. Faz sentido isso? Então é possível dizer, por exemplo, que os Estados Unidos / OTAN possam ser os fatos geradores dessa invasão da Ucrânia? Se a Ucrânia tivesse ficado quieta na dela, não ia ter nada disso? O que a gente tem também, né? E aí é questão de opinião também, né? Sim. Essa foi a narrativa criada pelo Putin, né? Então ele criou uma narrativa para proteger os russos lá, né? Então as milícias russas que tinham lá, as forças separatistas, para criar essa narrativa para fazer esse tipo de invasão, né? Então essa é a narrativa que é contada pelo Putin, né? Mas o que eu sempre levo em consideração, e a gente tem que olhar muito isso para os países, acho que a professora concorda também, e aí isso tem dados também para a gente estar analisando isso. Bom, o melhor processo que as economias, que os países crescem é a parte da democracia. Né? Então essa parte da democracia, o cara foi legitimamente eleito, né? Embora não seja pró-Rússia, seja pró-Ocidente, vamos colocar dessa forma, criou-se uma narrativa, uma desculpa para fazer a invasão. Isso não leva, isso na verdade leva a sofrimento, Arthur, e foi exatamente isso que tu colocaste ali no início da nossa entrevista, que era aqueles depoimentos. E chega até a emocionar, não estava escutando aqui, não tinha visto isso ainda. Mas as famílias, né, de ucranianos e russos, então isso, quem vai mais sofrer é eles. Então, a democracia sempre será o melhor caminho, né? Então, os indicadores mostram essas questões. Então, essa narrativa foi construída, que não tem nada de democrático, na verdade, muito mais um poder político, econômico e militar, né, visando o crescimento para o Putin. Aí, né, ele é um desenvolvimentista, né, então nacionalista, quer aumentar essa região aí de poder dele. Então, meu ponto de vista é esse. Pois seguindo a mesma ideia, hoje a Ucrânia é um país democrático, né?
enquanto país democrático, em sendo convidado para participar e fazer parte de uma organização, por que ele pediria ou teria que ter a autorização da Rússia? Isso não faz o menor sentido, né? É um argumento completamente falacioso, assim. Não existe essa demanda, essa necessidade. A preocupação da Rússia, e aí é o que ele argumenta, eu tenho medo porque vão chegar nas minhas fronteiras e, consequentemente, vão poder jogar. Ele está na fronteira também, ele também pode jogar. Inclusive, hoje, né, não é da minha área, mas eu fiquei impressionada, efetivamente é o país que mais tem ogivas nucleares hipersônicas no mundo. Né? Então, assim, e aí a gente entra numa série de fatores. A gente está falando um pouco de economia, mas aí se tu fizer uma análise assim, por que hoje se cuida tanto para não ter uma guerra? Gente, que uma pessoa dessa, o Putin, inclusive, vocês façam uma análise da figura, né? Para acabar com a humanidade, é um segundo. Tá? Então, a guerra hoje, ela não é mais uma coisa tão simples a ser pensada. E esses confrontos, né, entre estados, por exemplo, com toda certeza, pelo Biden, ele simplesmente ia lá e invadia. Ele ia lá e comprava a briga e ia lá, até porque a gente não pode esquecer que ele é um homem com mais de 70 nos Estados Unidos, ele tem realmente aquele espírito, né? Bélico, guerra do Vietnã. Entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que se dependesse dele, ele faria isso. No entanto, não é assim. Tu vai comprar briga com a Rússia hoje? Pois é. E eu queria, para fechar, nosso tempo já estourou aqui, mas eu não posso não fazer essa pergunta para vocês dois. Então, eu peço que sejam bastante objetivos na resposta. Estamos na perspectiva de uma terceira guerra mundial, sim ou não? O que eu acabei de falar, para mim, é a resposta. Eu acho que não, porque as pessoas têm muito cuidado. Né? Mas também digo outra coisa. Se não for feito nada com relação à Ucrânia, o Putin vai continuar andando. Né? Ele vai partir para o próximo, ele vai partir para o próximo. Então, eu diria que, hoje, acredito que a curtíssimo prazo tem risco. Eu diria que não. Mas eu também acredito que em pouco tempo, se ele continuar conquistando o espaço e vendo que vão deixando, aí sim, aí eu acho um problema. Professor Tiago. De forma bem objetiva, não. Né? Mas isso vai depender de vários fatores, incluindo China, incluindo o quanto o Putin vai querer andar aí e aí invadir outros países aí que pertencem à OTAN. Aí sim, aí a gente teria um ambiente bem mais devastador do que o que a gente está vivendo aí. Mas no curto prazo, não acredito. A China me acalmou muito hoje de manhã, a hora que eles vieram dizer que não tem intenção ou botaram panos quentes, porque o meu problema sempre foi a China, sinceramente. Maravilha, muito obrigado pelas informações, pelas análises de vocês dois. Conversei aqui com o professor Tiago Fabres, professor e coordenador do curso de Economia da Unesc, professora Valéria Zanetti, doutoranda em Direito Internacional pela Universidade de Coimbra e professora de Direito Internacional. Então conseguimos pegar esses dois pontos, a questão econômica e a questão do direito e das relações políticas internacionais dessa guerra que infelizmente a gente está tendo que acompanhar em 2022. Agora, 12h e 54 minutos, vamos mudar o papo aqui, vamos fechar o programa com o Rodrigo Colombo. E a gente está quase falando aqui de como um país acaba, né? Porque a Ucrânia, daqui a pouco, se depender da Rússia, ela acaba. Rodrigo, deixa eu fazer o gancho. Como é que um fundo imobiliário ele acaba? Boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, ouvintes. Pois é, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema aí que começou a ser muito falado desde ontem, né? Ontem o HGPO mandou um fato relevante com um pedido de uma assembleia aí para talvez liquidar o fundo, chegar ao fim, né? E aí começa a pipocar muita pergunta para mim, aí eu acabo trazendo aqui porque eu sei que a galera realmente está procurando sobre isso, né? Então, basicamente, para entender o fim de um fundo imobiliário, a gente precisa entender que um fundo imobiliário é a união de muitos investidores juntos. Então, não tem alguém que manda mais, né? Quem tem mais porcentagem tem direito maior de voto. Então, assim, por porcentagem, existem os votos, então, e aí a maioridade ganha, né? A maioria ganha. Então, tudo que é decidido, seja para compra de um imóvel ou para finalizar um fundo, precisa passar pelos cotistas. O HGPO, vamos usar o exemplo dele hoje aqui, ele mandou um fato relevante solicitando uma assembleia para vender os dois imóveis e o fundo chegar ao fim. Isso não quer dizer que os cotistas vão perder dinheiro, que as cotas vão sumir. O processo acontece o seguinte: depois dessa assembleia, tem a votação, os cotistas votam, todo mundo, né, tem que votar, pelo menos 25% dos cotistas precisam votar a favor ou contra. Se decidirem pelo fim do fundo, os imóveis então são vendidos, né, são colocados à venda, procurado ali compradores, né, feitas as negociações,
e aí entra, no caso, sai os imóveis do fundo, entra o dinheiro e cada cotista recebe o equivalente. Então vamos usar um exemplo aqui para facilitar. Vamos botar aqui que o fundo HGPO valha R$1.000, tá? E um cotista tem 10% das cotas. Se for vendido lá por esses R$1.000, é direito dele, então, receber lá o 10% desses R$1.000, que são R$100. Então ele não vai ficar, meu Deus, perdi as cotas, ou tem que vender já, porque se for vendido vai sumir o fundo. Não, você está dentro de uma associação, de uma comunidade de investidores, e aí é feita a amortização desse dinheiro. Vende os imóveis, passa o dinheiro para o cotista, e aí então que o fundo acaba. No caso do HGPO, é bem comum, porque o HGPO tem 2 imóveis, só que são 2 imóveis que praticamente são um, né? Estão no mesmo lugar, um do lado do outro, e é bem natural que esses fundos pequenos sejam comprados por outros. A gente não sabe quem fez esse pedido, né? Foi um cotista, mas esse cotista pode ter sido um FOF, ou pode ter sido um outro fundo que já está pensando em comprar esses imóveis para incorporar. Agora, o cotista do fundo que está acabando não passa problema nenhum, né? Ele vai ter que esperar vender o imóvel, vai pegar o dinheiro dele e vai fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Se for com lucro, se for com prejuízo, ele vai fazer o que ele quiser com esse dinheiro, mas de maneira nenhuma o fundo imobiliário vai sumir, né? Que é o que o pessoal acha que no fim de um fundo imobiliário ele simplesmente some da carteira. Não é assim que acontece. O processo é como se fosse a venda de um imóvel normal, você recebe a sua parte por direito. Uma dúvida tributária, Rodrigo. Num caso desse, tu está tratando de uma amortização, né? Porque não é um rendimento, é uma geração de renda por uma venda, né? É um ganho de capital. É tributado essa distribuição? Esse caso da tributação na amortização no final de um fundo, ele é um pouco burocrático, tá? Ele é um pouco mais chatinho de ser feito. Existe sim uma tributação, tá? E aí qual é o processo, né? Vamos usar o exemplo de novo do HGPO. Se ele for vendido e o cotista ficar com as cotas até o final do processo, ao final do processo ele vai ter que pegar com o administrador, ou obviamente o administrador já manda esses dados, né? O administrador manda esses dados para o cotista e aí ele consegue fazer o pagamento desse imposto, né? Ou a geração dessa DARF e tudo mais. No caso de uma amortização normal, não haveria esse pagamento. Nesse caso, dependendo de como a venda for feita, o administrador vai avisar como vai ser feito, tá? Então tem que esperar ao final do processo, esperar o administrador mandar para aí então explicar como que a venda foi feita, para saber se vai ser necessário fazer o pagamento ou não, tá? Então depende muito de como vai ser feito. Quem for vender agora e tiver lucro vai ter que pagar ali normal, né? Quem for vender a cota. Quem for esperar até o final vai ter que esperar o procedimento que é enviado pelo administrador do fundo imobiliário. Maravilha. Obrigado, Rodrigo. Um abraço até segunda. Valeu, um abraço. Até mais. Gerando Renda, com Rodrigo Colombo. Lembrando que segunda-feira programação normal, terça-feira programação normal também, 60 minutos ao vivo em áudio e vídeo. Falando em vídeo, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal Som Maior 48, que aí você vai acompanhando. Cada vez que você entrar no YouTube, vai ter lá o programa que está ao vivo, vai aparecer para você em destaque o programa que está ao vivo e você não perde nada dos nossos programas. Estamos com a grade cada vez mais transmitida ao vivo em vídeo pelo nosso canal do YouTube, por exemplo. Quem estiver acompanhando pela rádio vai ter um intervalo comercial agora. Na sequência, já vem o programa do Avesso dessa sexta-feira com a Pete Búrigo e o Vitor Búrigo. E você vai poder acompanhar isso ao vivo também pelo nosso canal. Então inscreva-se e, é claro, se gostou, curta. Se não gostou, curta também para dar um apoio, porque sempre bem-vindo. Muito obrigado, um abraço, bom carnaval para vocês, até segunda.